Vixe, já pensou um dia abrir a sua nota da redação e se deparar com um zero bem redondo? Pois é, isso pode acontecer se você fugir ao tema proposto para a redação. Então assista esse vídeo para saber como não cometer esse erro. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje vou te explicar o que é considerado a fuga ao tema da redação. E também vou te dar dicas de como evitar que isso aconteça. Mas antes, lembre-se de conferir o cupom aqui na descrição para ganhar um bom desconto nas correções de redação da Imagine. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dar o like, hein? Então bora lá! Para começar, vamos entender a diferença entre assunto e tema. O assunto é genérico e indica o que será apresentado em determinado texto. Por exemplo, violência ou fontes alternativas de energia. Já o tema delimita um aspecto a ser discutido sobre determinado assunto, características mais específicas e, sobretudo, comporta um problema que se presta à discussão. O tema implica, necessariamente, mais de um ponto de vista, a fim de dar margem a que se opine sobre ele. Exemplo, violência urbana ou uso de biocombustível. Viu a diferença? Sobre o assunto violência, podemos ter o tema violência urbana, violência animal, violência doméstica, enfim, podemos delimitar vários aspectos de um assunto mais amplo a fim de dissertar sobre um tema. Bem fácil, não é? E como fazer para não fugir ao tema? Vou te dar uma dica simples e muito prática. Faça a paráfrase do tema, garanta que o corretor entenda especificamente sobre o que você está dissertando. Utilize sinônimos e hiperônimos das palavras-chave que aparecem no tema ao longo da sua redação, de forma a atender ao recorte temático presente no comando da redação. Para dar um exemplo, vou ler com vocês a introdução de uma redação sobre o tema: a exploração trabalhista na sociedade moderna. Entre as manifestações sociais ocorridas ao longo da história, os movimentos trabalhistas se configuram como alguns dos mais importantes. No Brasil, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, promulgada no governo de Getúlio Vargas, é um marco na luta operária pela conquista de direitos. Entretanto, na atualidade, ainda é possível identificar na sociedade relações laborais problemáticas e a exploração de trabalhadores. Esse impasse é causado pela consolidação cada vez maior de ideologias neoliberais nos países e pelo desemprego. Bom, nesse exemplo, o autor do texto começa introduzindo o assunto e no trecho. Entretanto, na atualidade, ainda é possível identificar na sociedade relações laborais problemáticas e exploração de trabalhadores. Ele especifica o tema que será abordado ao longo da redação. Logo em seguida, ele apresenta causas desse problema que devem ser desenvolvidas nos próximos parágrafos, com a apresentação de argumentos que comprovem o ponto de vista do autor. Além disso, vale lembrar que é importante sempre se manter fiel ao tema. Ou seja, não adianta começar o texto bem e nos outros parágrafos trazer argumentos ou propostas de intervenção que não se relacionam ao tema. Isso também fará com que você perca pontos. E para não restar dúvidas, segue um trechinho da cartilha do INEP. Para evitar que você receba nota zero em seu texto por fugar ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca vai saber sobre o que você está falando, não é suficiente. Por isso, muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de novos temas para os vídeos, é só deixar nos comentários. Bons estudos e até a próxima!